Ela foi humilhada, chamada de amante, exposta como vergonha nacional. Todos riram quando a viram no fundo do poço. Cancelada. Esquecida. Mas o que ninguém sabia é que enquanto zombavam dela, ela estava construindo um império. Essa é a história de Camila Andrade, a mulher que todos pisaram. E que voltou como dona do trono. Esta é uma história intensa. Repleta de dor, julgamento, perdas, e um fogo silencioso de quem jurou nunca mais ser pisada. Camila Andrade não nasceu para ser invisível. Mas foi exatamente assim que viveu por anos, nas sombras de uma relação proibida, marcada por segredos, promessas vazias e uma ferida que não parava de sangrar. Aos 22 anos, Camila sonhava com uma vida digna. Trabalhava como garçonete nos eventos mais luxuosos da capital. Com seus cabelos castanho claros, olhos expressivos e curvas generosas, era notada em todos os ambientes em que passava, mas o que ela queria de verdade era respeito. Um estágio em comunicação, talvez uma chance na TV como repórter. Sonhos simples para quem cresceu num barraco com a mãe e os 2 irmãos mais novos, numa comunidade onde as oportunidades eram como diamantes, raras e disputadas. Foi numa noite de gala no Clube Palácio, o salão mais prestigiado da cidade, que tudo começou. O senhor deseja mais vinho, doutor Heitor? Ela perguntou, com o cuidado de quem não queria cometer nenhum deslize com um dos homens mais ricos e influentes do país. Não, obrigado. Camila, certo? Ele leu o nome no crachá e sorriu com os olhos. Naquela troca de olhares, nasceu um interesse. E em menos de uma semana, Heitor Vasconcelos, casado com a socialite Beatriz Vasconcelos, pai de 2 filhos e presidente de um conglomerado de mídia, mandava flores para a casa humilde onde Camila morava com a mãe. Os primeiros meses foram um sonho. Roupas de grife, jantares escondidos, encontros em hotéis 5 estrelas, promessas de um divórcio iminente. Camila, ingênua e apaixonada, acreditava que era apenas uma questão de tempo. Beatriz não é mais mulher para mim, dizia ele. Você é diferente. Você me faz sentir vivo. Mas a vida real não é uma novela romântica. E com o tempo, as promessas não se cumpriram. Heitor adiava o divórcio. Nunca comparecia aos eventos de Camila. Nunca permitia que ela o apresentasse como namorado. E mesmo com apartamento luxuoso, carro na garagem e cartão sem limites, Camila vivia sob o peso de ser a outra. Um segredo. Uma vergonha. Mas ela suportava. Porque o amor, quando cega, aceita até migalhas. A queda. O golpe final veio numa manhã de sábado. Camila acordou com dezenas de mensagens no celular. O grupo de amigas da faculdade, os contatos da academia, até desconhecidos no Instagram, todos comentando a mesma coisa. Um vídeo. Ela tremia enquanto abria o link. Era a gravação de uma reunião social, feita por alguém escondido. Beatriz, a esposa de Heitor, reunia amigas no salão da mansão Vasconcelos. Aquela garota é uma piada, dizia Beatriz, com um sorriso venenoso. Acha mesmo que vai ocupar o meu lugar? Ele a usa para se distrair. Até fiz vista grossa porque ela é patética demais. Uma mulher como eu não perde para uma empregadinha de coquetel. As amigas riram. Alguém mencionou o corpo de Camila, chamando-a de curvilínea demais para a elite. Outra disse que ela era gorda e vulgar. O áudio era nítido. O rosto de Beatriz era claro. Não havia dúvida, estavam falando dela. Camila sentiu o chão sumir. A exposição viralizou em poucas horas. Sites de fofoca, colunistas de celebridades, até influenciadores digitais reproduziram o vídeo. Ninguém a defendia. Apenas julgavam, riam, debochavam. Amante golpista. Quer subir na vida com o corpo. Coitada. Achou que o ricaço ia largar a esposa. Heitor? Sumiu. Não atendeu ligações. Mandou um assessor desligar o celular de Camila, que ele mesmo havia dado. Cancelou os cartões. E depois, mandou apenas uma mensagem seca. Sinto muito. Isso não vai funcionar mais. Camila ficou em silêncio por 3 dias. Trancada no apartamento que em breve seria retomado, sem amigos, sem aliados, sem um ombro para chorar. Só restava a dor. A vergonha. A raiva. A vingança começa. No 4º dia, Camila saiu. Não chorava mais. Foi até a casa da mãe. Tomou café preto e olhou fixo no espelho da antiga penteadeira. Eles me arrancaram tudo, sussurrou. Agora eu vou arrancar tudo deles. Camila vendeu o que podia. Usou as poucas economias para pagar um coach de oratória e ingressou num curso de marketing digital e empreendedorismo.
Durante 2 anos, sumiu do radar. Trabalhou como freelancer. Criou redes sociais falsas para testar campanhas. Investiu em conhecimento como nunca havia feito. Com o tempo, lançou sua própria agência. Pequena, no começo, mas agressiva. E com uma força que ninguém esperava. Em menos de 5 anos, Camila Andrade era dona de uma empresa milionária. Não só cresceu no mercado digital, como investiu em startups, construiu uma rede de parcerias estratégicas com influenciadores e virou a queridinha de marcas emergentes. Tornou-se irreconhecível, mais elegante, refinada, poderosa. Mas o que ninguém sabia, é que tudo aquilo era só o começo. O verdadeiro objetivo de Camila ainda estava guardado: destruir um império. O dia em que o mundo caiu sobre Camila não foi anunciado por trovões, nem por ventos. Chegou com o silêncio frio de uma traição bem arquitetada. Era uma manhã de segunda-feira quando tudo explodiu. Os jornais, sites e canais de fofoca estampavam as manchetes. Colisão Camila Andrade, a amante milionária exposta por ex-esposa de magnata. Colisão mensagens íntimas e vídeos vazam. Veja o escândalo por trás da fortuna de Camila. Colisão ela destruiu uma família? Ou foi usada e descartada? Naquele dia, Camila acordou com mais de 1000 mensagens no celular. O que deveria ser mais uma manhã comum em seu apartamento de luxo virou um pesadelo que nenhum dinheiro podia apagar. A esposa de Heitor, a fria e estratégica Marta Vasconcelos, decidirá agir. Depois de anos de silêncio, ela jogou Camila aos leões da opinião pública. Com a ajuda de hackers e aliados da alta sociedade, Marta vazou fotos, conversas, comprovantes de transferências bancárias e vídeos de viagens secretas do casal. A mídia caiu em cima como urubus em carniça. Camila foi cancelada em menos de 24 horas. Camila não teve tempo de se defender. As notificações pipocavam como bombas. Mensagens de ódio, ligações de jornalistas, notificações de cancelamentos. Um silêncio mortal tomou conta do apartamento. Ela olhava fixamente para o tablet, onde as imagens vazadas se multiplicavam a cada segundo. No grupo das amigas da alta, antes repleto de elogios, vinhos caros e convites para jantares exclusivos, agora vinham mensagens secas e cruéis. Você sempre foi uma vergonha para nós. O que está colhendo é o que plantou. Eu sabia que você não era de confiança. Os convites sumiram. As portas se fecharam. Camila viu o nome ser riscado da lista dos eventos mais prestigiados da elite paulistana. Em menos de 2 dias, sua imagem foi transformada em símbolo da amante traidora, interesseira e destruidora de lares. Heitor? Sumiu. O homem que um dia a encheu de promessas, que jurou deixaria tudo por ela, desapareceu como fumaça, sem sequer uma mensagem. O mesmo homem que bancava o aluguel luxuoso, o cartão Black sem limite e os mimos de grife, cancelou tudo. Sem aviso. Sem despedida. Camila, seu cartão foi recusado. Sussurrou a atendente da loja de perfumes quando ela tentava comprar algo que nem precisava. Era um impulso. Um gesto de negação. Queria provar a si mesma que ainda era alguém. Mas já não era. Vela da luxúria ao libo. Os dias seguintes foram um pesadelo. A assessoria de imprensa rompeu o contrato. As redes sociais foram invadidas por mensagens ofensivas. Influenciadoras que antes copiavam seus looks passaram a gravar vídeos a esculhambando. Camila virou meme. Montagens cruéis com seu rosto, piadas de mau gosto sobre ela ser amante, vídeos tirados de contexto se espalharam como praga. A TV sensacionalista explorava seu passado com uma crueldade quase artística. Seu nome virou sinônimo de escândalo. Em menos de uma semana, Camila se viu obrigada a deixar o apartamento de luxo em São Paulo. A imobiliária bateu a porta com ordens de despejo. Sem contratos no nome, sem respaldo legal, ela apenas empacotou suas poucas roupas em 2 malas e partiu. Para onde? Para a casa de sua tia-avó Olívia, em uma cidadezinha do interior de Minas, onde ninguém a reconheceria. Lá, ela se escondia com o rosto enfiado entre lençóis velhos e o coração em frangalhos. Arrôs o silêncio como solo fértil. Naquela casa simples, longe dos holofotes, Camila reaprendeu a respirar. Aos poucos, percebeu que havia vida além do que a mídia dizia. Que sua essência não se definia pelo que os outros pensavam. Que era hora de ouvir o silêncio. E o silêncio dizia: erga-se. Olívia, a tia de voz doce e mãos calejadas, nunca a julgou. Apenas cuidava dela como se fosse uma criança ferida. A vida da gente não termina quando o mundo nos vira as costas, Camila. Às vezes, é aí que ela começa.
Essas palavras ecoaram como um trovão em sua mente. Camila levantava-se todos os dias às 5 horas, ajudava na horta, lavava o chão de terra batida, e lia. Lia muito. Biografias de mulheres que caíram e se reergueram. Livros sobre psicologia, negócios, poder e estratégia. Era uma fênix estudando a própria combustão. Fogo despertar da vingança. Um dia, sentada na varanda com um café fraco e quente entre as mãos, Camila disse a si mesma em voz alta: eles me apagaram. Agora, vão assistir eu incendiar tudo. Foi ali que nasceu o plano. Um plano que não envolvia gritaria, nem exposição, nem ataques baratos. Seria elegante, implacável, lenta e pública. Camila abriria um novo nome. Uma nova identidade corporativa. Sem vestígios de Heitor, sem vestígios de seu antigo eu. Começou com o que tinha: tempo, inteligência e sede de justiça. Basta o nascimento de Cassandra. Camila criou uma nova persona, Cassandra Vasques. Nome elegante, misterioso. A mulher por trás de uma nova empresa de consultoria estratégica, voltada para negócios de impacto social, algo em ascensão entre milionários que buscavam limpar a imagem. Com o auxílio de contatos discretos que ainda acreditavam em seu potencial, ela criou um império silencioso. A empresa operava como fantasma, sem seu nome verdadeiro atrelado. Mas suas ideias, suas estratégias, eram brilhantes. E a elite engolia tudo. Cassandra era convidada para eventos fechados. Orientava grandes empresários. Investia com inteligência. E aos poucos, voltava para os mesmos círculos que um dia a chutaram. Ninguém desconfiava. Ninguém sabia. Mas ela estava de volta. Aranha a aranha tecendo sua teia. Em 2 anos, Cassandra era sinônimo de sucesso nos bastidores do mundo corporativo. E então, chegou a hora do contra-ataque. Primeira vítima, a empresa de Marta. Camila descobriu que a rival mantinha parte do patrimônio escondido em uma holding ilegal. Usando seu novo império silencioso, ela fez uma denúncia anônima com provas documentadas. A Receita Federal caiu em cima. Marta perdeu contratos, credibilidade, foi arrastada para uma crise pública. Segunda vítima, Heitor. Ela entrou na empresa dele como investidora fictícia, por meio de uma holding do exterior. Ganhou espaço, influenciou decisões e causou o caos internamente com sugestões de expansão arriscadas. Em pouco tempo, a empresa começou a sangrar. E ele, desesperado, marcou uma reunião com a misteriosa investidora estrangeira chamada Cassandra Vasques. Quando entrou na sala, congelou. Camila estava sentada à frente, impecável, de vermelho sangue e olhar de mármore. Olá, Heitor. Espero que esteja pronto para ouvir, porque agora é minha vez de falar. Espadas cruzadas, parte final do capítulo, a rainha se levanta. Essa cena será o clímax do capítulo 2, onde Camila, diante de Heitor, revela tudo. Que ele a usou, a descartou, e que ela voltou como a mulher que agora controla parte de sua empresa. Que não há nada que ele possa fazer, os contratos estão firmados, e ela é uma das maiores credoras. Que Marta está sendo investigada e o nome da família Vasconcelos está em ruínas. E que ela, a mulher que todos pisaram, agora tem a chave do trono. O capítulo termina com Camila saindo da sala lentamente, deixando Heitor em choque, e dizendo: Você me jogou aos cães, Heitor. Mas eu voltei liderando a matilha. Capítulo 3, a coroa não se dá, se conquista. Eles me chamaram de amante. Me apontaram na rua. Me fizeram sentir um lixo. Agora eles vão ver o que é ser humilhado por alguém que aprendeu a se erguer do pó. O silêncio antes da tempestade. Camila Andrade não era mais a mulher dos olhares baixos e das lágrimas abafadas. Após desaparecer da mídia por 2 anos, quando todos achavam que ela havia se exilado em vergonha, ela reapareceu, com uma presença que ninguém ousava ignorar. Vestindo um vestido sob medida assinado por uma estilista francesa, com cabelos castanhos levemente ondulados e olhos que queimavam com a intensidade de 1000 batalhas vencidas, Camila apareceu no evento beneficente do Instituto Bellini, fundado por ninguém menos que sua antiga rival e esposa do homem que a usou como amante pública, Beatriz Montenegro. A sociedade paulista congelou quando ela desceu da limusine. É ela? Cochichavam socialites, com taças de champanhe na mão e expressões petrificadas. Não pode ser, ela assumiu. Disse um influente colunista social. Ela está deslumbrante, balbuciou Beatriz, ao vê-la entrar com passos calculados, como se dominasse cada ladrilho daquele salão de mármore. Mas Camila não disse uma palavra. Apenas sorriu.
Um sorriso que cortava como navalha. 2. A arquitetura da vingança. 2 anos antes, após a exposição pública de seu caso com Arthur Montenegro, e a traição orquestrada por Beatriz, que vazou mensagens íntimas, áudios e até documentos para a imprensa, Camila se refugiou em Paraty, no interior do Rio de Janeiro. Lá, encontrou apoio de onde menos esperava, uma idosa chamada Dona Ilza, ex-magnata do ramo da moda que vivia isolada após ser traída por sócios e familiares. Ilza viu em Camila algo que ninguém mais enxergava: potencial. Você não é amante, você é uma fênix. Só precisa lembrar como se voa, disse ela certa noite, enquanto tomavam chá sob a varanda. Com a ajuda de Ilza, Camila estudou administração, leu livros de estratégia, aprendeu a arte da persuasão, formou-se em coach executivo e mergulhou no universo do branding pessoal. Tornou-se uma mulher de negócios, criando sua própria marca de cosméticos, a Rainha Sem Trono, voltada para mulheres rejeitadas, traídas, humilhadas. A proposta era mais do que beleza, era revolução. Com campanhas virais nas redes sociais, vídeos emocionantes com depoimentos reais e uma identidade visual poderosa, a marca estourou. Investidores vieram. Parcerias foram firmadas. Em um ano, Camila era CEO de uma empresa avaliada em mais de 50 milhões de reais. 3. A primeira peça do tabuleiro. Camila não estava ali para apenas existir na mesma sala que os que a humilharam. Ela queria algo muito mais ambicioso: desestabilizar, dominar e tomar. Começou discretamente. Contratou Caio Salles, ex-gerente de marketing da Montenegro Holding, demitido injustamente após um escândalo interno que Beatriz abafou. Você quer justiça? Ela perguntou. Mais do que isso. Quero ser parte da queda deles, respondeu ele. Com Caio, ela montou um dossiê com fraudes fiscais, desvios e manipulações dentro da Montenegro Holding. Mas ela não queria vingança jurídica. Isso seria muito simples. Ela queria sangue social. Reputação. Poder. Assim, Camila entrou em leilões silenciosos, comprou pequenas ações da Montenegro Holding com laranjas, financiou concorrentes estratégicos e começou a infiltrar profissionais de confiança nas camadas mais baixas da empresa. Em 6 meses, ela estava pronta para o primeiro golpe: a compra da Lux+, uma subsidiária de cosméticos da Montenegro, que vinha dando prejuízo há 2 anos. Por que essa empresa te interessa? Perguntou Caio. Porque foi nela que Beatriz me colocou como testa de ferro, só para me queimar publicamente quando a operação deu errado. Agora, eu vou torná-la maior do que a própria Montenegro, disse Camila, com os olhos faiscando. 4. A mídia se cala. O público se levanta. Ao lançar a nova Lux+, com o slogan "Somos aquelas que ninguém esperava ver no topo", Camila viralizou. Influencers que antes a ignoravam agora clamavam por parcerias. Jornalistas queriam entrevistas exclusivas. Mas ela recusava todas. Não quero a imprensa limpando minha imagem. Quero que eles sintam o desconforto de não saberem o que eu planejo, disse ela. As ações da Montenegro começaram a despencar. Rumores sobre sabotagens internas, queda de clientes e fraudes começaram a surgir. Beatriz e Arthur tentavam manter as aparências, mas sabiam que algo estava ruindo. O nome que ecoava nas reuniões de crise? Camila Andrade. 5. O baile dos envergonhados. Camila organizou um grande evento em São Paulo, o Baile das Fênix. Apenas convidados seletos. Influentes. Políticos. Celebridades. Entre os convidados, Beatriz e Arthur Montenegro, convidados pela nova CEO da Rainha Sem Trono. Ninguém suspeitava que a anfitriã fosse ela. Quando o casal chegou, a orquestra silenciou. Uma mulher de vermelho rubro desceu a escada de mármore. Era ela. Camila. A mulher que todos pisaram. O salão parou. Beatriz quase deixou a taça cair. Arthur engoliu em seco. Boa noite, disse Camila ao microfone. Este baile é dedicado a todas as mulheres que foram chamadas de loucas, vadias, descartáveis. Hoje, nós brindamos a nossa queda e a nossa ascensão. Aplausos. Gritos. Câmeras. Flash. Beatriz saiu antes do jantar. Arthur tentou se aproximar. Camila, você está deslumbrante. Obrigada. Você está igual. E isso diz tudo. 6. A chave final. Dias depois, a imprensa revelou que Camila Andrade havia se tornado a maior acionista individual da Montenegro Holding, através de um conglomerado de investimentos. Com isso, exigiu uma assembleia extraordinária para revisar a presidência do conselho. Beatriz surtou. Arthur implorou. Mas nada adiantou. Na manhã seguinte,
estampavam as manchetes. Diamante a rainha do império. Camila Andrade assume o controle da Montenegro Holding. 7. O trono é solitário, mas justo. No topo do edifício sede, sentada na cadeira que antes fora de Arthur, Camila olhou pela janela. Caio entrou na sala, emocionado. Você conseguiu. Não. Nós conseguimos, disse ela, entregando a ele a vice-presidência da empresa. Ela abriu a última gaveta da mesa e retirou uma foto antiga. Ela e Arthur, sorrindo. Sem hesitar, jogou-a no triturador. Eu não quero lembranças. Quero legado. Parte 1. O convite que mudaria tudo. O salão estava banhado em ouro e mármore. Lustres de cristal pendiam como estrelas congeladas no tempo, refletindo a luz com uma elegância cruel. Era o tipo de lugar onde Camila jamais imaginara pisar novamente, não depois da humilhação que sofreu ali, anos atrás. Mas agora, ela não era mais apenas a amante descartável. Ela era Camila Montenegro, CEO da Nova Vita Corporation, investidora majoritária do Grupo Astem, e presença VIP da noite. O convite tinha chegado em um envelope preto selado com cera dourada. Uma ironia sutil, já que era o mesmo tipo de carta que o pai de Rodrigo, o homem que a usou e descartou, enviava aos membros da alta sociedade. O mesmo selo que um dia lhe negara a entrada. Agora a convidava de forma cerimoniosa. Era o baile de gala anual da Fundação Astem, em homenagem aos grandes empresários da nova geração. E Camila seria homenageada. Ela riu ao ler o convite pela primeira vez. Era como se o universo finalmente tivesse ajustado o espelho torto do destino. Depois de anos vivendo nas sombras da vergonha, de ser apontada como a amante interesseira, Camila estava de volta, não para buscar perdão, mas para cobrar. E ela cobraria com juros. Naquela noite, vestia um longo vestido vermelho sangue, justo no corpo esculpido por disciplina e resiliência. O decote era ousado, mas não vulgar. Ela usava um colar de rubis herdado da avó, a única mulher que a amou sem interesse. Quando entrou no salão, o silêncio foi instantâneo. Todos viraram os rostos, e em cada olhar, havia espanto, admiração e medo. Camila não sorriu. Caminhou com a cabeça erguida até a mesa principal, onde sentou-se no lugar reservado aos homenageados. Rodrigo estava ali, ao lado da noiva, Beatriz, que agora exibia o mesmo ar arrogante que Camila tanto conhecia. Ele a olhou por um longo segundo, e engoliu seco. Ela o cumprimentou com um aceno frio. Beatriz tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Camila percebia claramente, eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. Só não sabiam o que. Parte 2, o início da vingança. Durante o jantar, o mestre de cerimônias pediu silêncio. Era a hora dos discursos. Camila levantou-se para receber seu prêmio e foi convidada a dizer algumas palavras. Ela caminhou até o palco com passos firmes, pegou o microfone e respirou fundo. O salão estava em expectativa. Era a hora dela, e ela sabia exatamente o que dizer. Boa noite. Antes de mais nada, quero agradecer a essa casa por finalmente me reconhecer como parte do jogo. Há alguns anos, eu entrei por essas portas como acompanhante de um homem que hoje, mal consegue me olhar nos olhos. Fui julgada, humilhada, chamada de interesseira, de oportunista. E o pior, fui descartada como se meu amor tivesse prazo de validade. Mas sabem de uma coisa? Eu agradeço. O salão murmurava em choque. Rodrigo abaixou os olhos, e Beatriz apertou o braço dele sob a mesa. Agradeço, porque foi graças à rejeição de vocês que eu descobri minha força. Porque enquanto vocês me chutavam para fora da festa, eu construía um império. Enquanto me chamavam de amante, eu me tornava dona do que vocês mais prezam, poder. E hoje, ironicamente, sou uma das maiores acionistas da empresa que patrocina este evento. Então, aproveitem a noite, porque essa festa é minha. O silêncio foi absoluto por segundos. Depois, uma onda de aplausos explodiu. Metade por cortesia, metade por medo. Ela desceu do palco com o mesmo sorriso gelado com que subiu. Mas por dentro, sentia uma satisfação quente, como se cada palavra tivesse limpado uma ferida antiga. Parte 3, o colapso de Rodrigo. A partir daquele evento, a queda de Rodrigo começou a tomar forma. Camila não queria apenas expor. Ela queria ensinar. Por isso, começou a sabotar discretamente os contratos da empresa da família Astem. Usando sua posição como acionista, ela vetava propostas, sugeria outras melhores, todas vindas de empresas sob seu domínio indireto. Rodrigo logo percebeu que estava sendo encurralado. Mas o pior estava por vir.
Beatriz descobriu que Rodrigo ainda trocava mensagens com outras mulheres. E quem revelou isso? Camila, em uma manobra genial, contratou um detetive particular e enviou as provas anonimamente à noiva. O escândalo explodiu na mídia. Beatriz Nogueira rompe noivado com Rodrigo Asten após traição. Rodrigo perdeu sua posição na diretoria e foi rebaixado. O conselho, agora sob forte influência de Camila, começou a investigar irregularidades na gestão dele. Em questão de semanas, ele deixou de ser o queridinho da elite para ser um nome evitado nas rodas de negócios. Camila assistia a tudo com serenidade. Não precisava levantar a voz. Seu silêncio falava alto. Parte 4. A máscara cai. Com Rodrigo fora de cena, Camila voltou-se para os outros que a feriram. Um a um. A amiga que a traiu e contou seu segredo à sociedade. O empresário que a assediou e depois espalhou boatos. O advogado que disse que ela era só um corpo bonito com pouca inteligência. Para cada um, Camila reservou uma queda digna. A amiga perdeu a sociedade da empresa após Camila comprar 60% das ações. O empresário assediador foi denunciado anonimamente com provas, montadas por Camila com a ajuda de uma antiga funcionária que também foi vítima dele. E o advogado? Camila o contratou anonimamente para um grande caso. Ele falhou por arrogância, e ela o expôs em um processo ao vivo, assumindo que o verdadeiro cérebro por trás da estratégia era ela, a corpo bonito que ele subestimou. Camila estava mais forte do que nunca. Mas ainda faltava algo. Algo maior. Uma virada que mostrasse que ela não era apenas vingativa, ela era insubstituível. Capítulo 5. As correntes quebradas do passado. A chuva caía com fúria naquela noite. Do alto da sacada de sua nova cobertura, Camila observava os relâmpagos cortarem o céu como se fossem sinais divinos de que o mundo estava, finalmente, ruindo sobre a cabeça dos seus inimigos. Ela segurava uma taça de vinho tinto, mas não brindava. Seus olhos estavam distantes, mergulhados em lembranças que ela pensou ter enterrado para sempre. Naquela semana, sua vitória começara a tomar forma de maneira mais concreta. O império de Gustavo estava desmoronando, não apenas financeiramente, mas moralmente. Escândalos de corrupção, evasão de divisas e traições internas se espalhavam pelos jornais como labaredas em palha seca. E por trás de tudo, estava ela. Camila. A mulher que todos pisaram. A mulher que agora comandava os fios invisíveis que decidiam quem caía e quem se mantinha de pé. Mas a glória não trazia paz. Era fim de tarde quando Camila recebeu um envelope com lacre vermelho. Nenhum remetente. Dentro, havia uma foto antiga, em preto e branco. Ela, ainda jovem, de mãos dadas com uma mulher mais velha. Atrás da foto, uma frase: "Nem tudo é o que você lembra." Seu coração gelou. Naquela noite, Camila não dormiu. Mergulhou em arquivos antigos, releu diários esquecidos, procurou por rostos que pudessem encaixar na memória borrada daquela imagem. Não encontrou nada. Até que, no amanhecer do dia seguinte, recebeu uma mensagem anônima com coordenadas e um pedido: "Se quer saber a verdade sobre o que houve com você, venha sozinha." Ela foi. O local era um casarão antigo, afastado da cidade, com janelas quebradas e portas rangendo. A poeira acumulada contava histórias de décadas. E no centro da sala principal, sentada em uma poltrona desgastada, estava Dona Mercedes. "Eu estava esperando por você, minha filha." Camila estacou. Sua respiração travou. Aquela mulher. "Eu sou sua verdadeira mãe." O mundo parou. Camila sentou-se, quase desmaiando. Dona Mercedes começou a contar a história. Uma história de traição familiar, de roubo de crianças, de um casamento arranjado por dinheiro e aparências. Camila não era filha biológica dos Vasconcelos. Foi adotada, sem saber, após ser tirada dos braços da própria mãe quando ainda era um bebê. O motivo? O pai adotivo, Jorge Vasconcelos, tinha uma dívida de honra com Mercedes, que fora a ama de leite da família. Para pagar, ele prometeu criar a filha dela como se fosse sua, mas sem jamais revelar a verdade. "E por que me contar isso agora?" Camila perguntou, entre lágrimas. "Por que você se tornou poderosa demais? E ninguém deve viver uma mentira quando tem o mundo aos pés." Essa revelação não destruiu Camila. Ao contrário, deu a ela uma nova força. Ela agora sabia quem era de verdade. E essa verdade lhe deu uma vantagem moral, emocional e estratégica sobre os Vasconcelos. Não apenas ela não devia nada a eles, como agora tinha motivos para desmascarar todos publicamente. Mas ela não queria vingança impulsiva.
Ela queria justiça teatral. E para isso, preparou um evento, o centenário da empresa Vasconcelos Group. Seria uma noite de gala, transmitida ao vivo, com todas as maiores figuras da elite presentes. E nessa noite, Camila revelaria tudo. Vestida como uma rainha, em um vestido vermelho de seda pura, Camila entrou no salão do Hotel 5 Estrelas onde o evento era realizado. Os olhos se voltaram para ela. Muitos sabiam de seu retorno, mas ninguém esperava que ela fosse o centro da noite. Gustavo, em pânico, se escondeu entre diretores. Helena, sua atual esposa, tentou sorrir cinicamente. Mas Camila atravessou o salão como quem pisa em campos de guerra, com postura e orgulho. No palco, ela tomou o microfone. Boa noite. Sou Camila Vasconcelos, ou melhor, Camila Mercedes. E hoje é o dia em que vocês vão conhecer a verdadeira história desta família. O silêncio virou choque. Camila exibiu documentos, gravações, fotos. Revelou não apenas a verdade sobre sua origem, mas sobre os crimes e abusos cometidos pelos Vasconcelos ao longo das décadas. Lavagem de dinheiro. Adoções ilegais. E uma cadeia de corrupção que ligava a empresa a figuras do governo. A live foi cortada após 20 minutos. Mas era tarde demais. No dia seguinte, a capa dos jornais trazia sua imagem com a manchete: a filha esquecida que destronou os reis do Brasil corporativo. Camila não apenas tomou o trono. Ela redefiniu a coroa. E agora, com sua verdadeira mãe ao lado, uma nova missão se desenhava: usar seu poder para proteger outras como ela. Capítulo 6 – O Império da Verdade. O sol nasceu com uma força incomum naquela manhã. A cidade despertava lentamente enquanto Camila já estava de pé, vestida com uma elegância serena, observando o horizonte com olhos determinados. A revelação da noite anterior ecoava pelo país inteiro. Programas de TV, rádios, portais de notícias e redes sociais só falavam de uma coisa: a queda dos Vasconcelos e o surgimento de uma nova força feminina que desafiava tudo que era tradicional e corrupto no mundo empresarial brasileiro. Camila, agora Camila Mercedes, sentia que sua identidade finalmente estava inteira. O reencontro com a mãe biológica não apenas curou feridas antigas, mas também a reconectou com raízes que foram brutalmente cortadas. Pela primeira vez, ela sabia quem era de verdade, e isso lhe dava um poder que ninguém jamais poderia tirar. Mas o jogo ainda não havia terminado. Naquela mesma manhã, agentes federais invadiram a sede do Grupo Vasconcelos. Gustavo foi conduzido coercitivamente, sob olhares da imprensa. Helena tentou resistir à prisão domiciliar, mas as provas apresentadas por Camila eram irrefutáveis. Documentos, testemunhos, vídeos, registros bancários. A justiça agora tinha nas mãos o que por décadas fora escondido debaixo de tapetes de luxo e influência. Enquanto isso, Camila recebia convites. Entrevistas exclusivas, propostas de fusões, elogios de colunistas influentes. Mas ela recusava a maioria. Sabia que aquele momento exigia mais do que fama, exigia visão. Foi então que ela anunciou a criação de sua própria fundação, Instituto Mercedes, dedicado a proteger mulheres vítimas de abusos corporativos, adoções ilegais, e vítimas do sistema que por muito tempo silenciou vozes como a dela. A fundação seria financiada não só com recursos próprios, mas com os ativos que seriam confiscados dos Vasconcelos. Um gesto simbólico e prático. O império que a machucou agora seria a base do seu legado. No entanto, os inimigos ainda respiravam. Mesmo presos ou em decadência, alguns membros da família Vasconcelos tentavam descreditar Camila. Alegavam montagem nas provas, perseguição política, golpe emocional. Um dos primos, Vicente, chegou a dar uma entrevista dizendo que ela era uma bastarda oportunista. Camila não respondeu. Mas no silêncio, preparava sua jogada final. Ela entrou com uma ação pública pedindo a dissolução completa do Grupo Vasconcelos e a reestruturação sob nova direção, composta por mulheres líderes de comunidades, especialistas éticas e representantes sociais. Foi a primeira vez que uma mulher sem sobrenome empresarial tradicional ousou fazer isso. O país parou para assistir ao julgamento. No tribunal, Camila não entrou como vítima. Entrou como protagonista. Vestida de branco, sem joias, apenas com um broche em forma de flor, símbolo do Instituto Mercedes, ela fez seu discurso com voz firme, olhos marejados, mas sem tremor. Fui silenciada, apagada, manipulada e descartada. Mas hoje estou aqui não apenas por mim. Estou por cada mulher que foi abusada, cada criança que teve sua identidade roubada, cada trabalhador que foi explorado por esse império corrupto.
Estou aqui por justiça. E não descansarei enquanto essa justiça não for feita. O juiz, visivelmente comovido, encerrou a sessão com uma frase histórica. Este tribunal reconhece não apenas a verdade dos fatos, mas a coragem de quem os revelou. O Grupo Vasconcelos foi oficialmente dissolvido. E suas ações seriam redistribuídas para programas sociais, além da fundação de Camila. Na saída do tribunal, milhares de pessoas esperavam Camila do lado de fora. Ela foi recebida com flores, aplausos, lágrimas. Algumas mulheres se ajoelharam em gratidão. Outras apenas tocaram sua mão. Naquele momento, ela não era apenas uma executiva poderosa. Ela era símbolo. Era esperança. Dona Mercedes, sempre ao seu lado, disse baixinho. Agora sim, minha filha. Agora você é dona do trono. Camila sorriu. Mas sabia que ainda havia muito a fazer. E assim, de cabeça erguida, ela desceu os degraus do tribunal rumo a um novo destino. Reconstruir o que o passado havia destruído, e guiar o futuro com a força de quem conhece a dor, mas escolheu o amor. Capítulo 7. O legado de uma rainha. A cidade continuava pulsando sob a influência do furacão chamado Camila Mercedes. A cada dia, novos jornais estampavam manchetes sobre suas iniciativas. Mas o que antes era visto como um ato de vingança, agora ganhava contornos de revolução social. Camila se tornará um movimento, uma mudança de era. As mulheres a chamavam de a rainha que não herdou o trono, mas o construiu com as próprias mãos. A sede do Instituto Mercedes foi inaugurada com a presença de lideranças de todo o país. Um prédio espelhado, sustentável, decorado com arte produzida por vítimas que agora se reerguiam. O lema estampado na entrada era simples, mas poderoso: a verdade cura. A justiça liberta. Camila não era mais apenas uma empresária ou ex-amante vingada. Ela se tornará uma força institucional. Passou a participar de conferências internacionais, foi convidada para escrever livros, e seu nome começava a ser cogitado para cargos políticos de alto escalão. Mas ela recusava todos. Seu foco ainda era o povo. Suas feridas ainda ardiam, e sua missão não estava completa. A cada mês, o Instituto Mercedes expandia. Surgiam delegacias de apoio à mulher apadrinhadas por Camila, abrigos, centros psicológicos, programas de requalificação profissional. O dinheiro que antes financiava corrupção e ostentação, agora financiava dignidade. Mas, como sempre, os fantasmas do passado nunca dormem por muito tempo. Num dia frio de outono, uma carta anônima chegou à sede do Instituto. Era uma ameaça. Dizia que ela havia humilhado pessoas poderosas demais, e que pagaria o preço. Camila não se abalou. Ela já tinha enfrentado o inferno e vencido. Mas, por precaução, reforçou a segurança e manteve a notícia em sigilo. Por trás daquela carta, estava Vicente Vasconcelos, o primo ressentido que agora buscava alianças no submundo para retomar parte do poder que perderá. Ele começou a se infiltrar na política local, comprando deputados e jornalistas para tentar minar a imagem de Camila. A guerra silenciosa havia começado. E Camila sabia que não podia vencê-la sozinha. Ela reuniu um conselho de mulheres líderes, entre elas juízas, jornalistas, mães comunitárias e ex-vítimas transformadas em defensoras. Com elas, formou a Liga Mercedes de Justiça Social. Juntas, essas mulheres monitoravam fake news, combatiam campanhas de difamação e denunciavam corrupção institucional. Vicente tentou desacreditá-la com um dossiê falso, mas a Liga rapidamente desmascarou a montagem. A opinião pública estava do lado de Camila. E, desta vez, era o povo que a protegia. Num gesto simbólico, Camila decidiu transformar a antiga mansão dos Vasconcelos em um museu da memória. Cada sala contaria um pedaço da história de abusos cometidos, mas também mostraria a força da reparação. Seria um lugar de dor, mas também de cura. Durante a inauguração, ela fez um discurso que seria gravado para sempre nos livros de história. Não é vingança. É justiça. Não é rancor. É memória. Não é poder. É legado. E, assim, diante de milhares de pessoas, ela selou sua trajetória não apenas como uma mulher que venceu, mas como aquela que ensinou outras a também vencerem. Camila Mercedes, a mulher que todos pisaram, agora era oficialmente a dona do trono. E seu reinado era de empatia, força e transformação. Capítulo 8. Coroada pela dor, governante pela esperança. O sol mal havia nascido e a cidade ainda dormia sob a névoa quando Camila Mercedes se levantou naquele dia. Vestiu-se com um conjunto simples, calçou sapatos baixos e saiu sem escolta. Queria sentir o chão sob seus pés,
lembrar da menina invisível que fora, da amante rejeitada que chorava sozinha em motéis baratos, da mulher cuspida pela sociedade. Agora, dona do seu destino, ela precisava dar o próximo passo. Um passo que mudaria o rumo de toda uma nação. O Instituto Mercedes havia se tornado uma referência internacional. Suas políticas públicas, seus programas de recuperação social, e sua postura implacável contra a violência e corrupção haviam atraído a atenção de governos estrangeiros. Mas Camila nunca quis poder político. Recusará convites para o Senado, para ministérios, até mesmo para a presidência. Contudo, os tempos estavam mudando. Em uma manhã gélida de segunda-feira, o presidente da República renunciou após escândalos de corrupção. O país mergulhou em caos. Nas redes sociais, nas ruas, nos parlamentos, todos clamavam por um nome. Um nome que representasse ética, coragem e transformação. Um nome, Camila Mercedes. Eu não sou política, dizia ela, nervosa diante de seus conselheiros. Eu sou só uma mulher que sobreviveu àquilo que querem apagar. Justamente por isso, Camila, respondeu sua conselheira mais antiga, Dandara, uma ex-moradora de rua que se tornará diretora do instituto, você é o que esse país precisa. Depois de semanas de resistência, Camila cedeu. Mas com uma condição. Ela concorreria à presidência como independente, sem partidos, sem dívidas políticas, sem acordos obscuros. E com um vice escolhido entre o povo. Seu companheiro de chapa seria o líder comunitário Beto Rocha, um homem negro, filho de catadores de recicláveis, que liderava programas educacionais nas periferias. A aliança entre os dois representava tudo o que a elite temia. E tudo o que o povo precisava. A campanha foi histórica. Camila não usava palanques. Preferia sentar-se em rodas com mulheres, visitar escolas, caminhar pelos hospitais. Enquanto os adversários lançavam ataques pessoais, ela rebatia com propostas sólidas, com dados, com testemunhos reais. E o Brasil, cansado de mentiras, ouviu. Na noite da eleição, o país parou. Milhões acompanhavam a contagem dos votos. Quando o último número apareceu na tela, um grito uníssono ecoou pelas ruas, Camila presidente. Ela havia vencido. Contra todos os prognósticos. Contra todos os poderes. Contra todas as feridas. No dia da posse, Camila usou um vestido branco simples e subiu a rampa do Planalto sozinha, sem marido, sem padrinhos políticos, sem clãs familiares. Atrás dela, dezenas de mulheres que antes viviam nas sombras, indígenas, mães solo, vítimas de abuso, refugiadas, quilombolas. Era o desfile do povo. Em seu discurso, ela não falou de promessas. Falou de lutas. Hoje, eu não tomo posse de um cargo. Eu tomo posse de uma esperança que foi negada a milhões. A partir de agora, nenhuma mulher será silenciada neste país. Nenhuma criança será esquecida. Nenhuma favela será invisível. Hoje, somos todos governo. As lágrimas desciam dos olhos da multidão. Não era um governo. Era um renascimento. Camila passou a governar com diálogo, empatia e firmeza. Criou o Ministério da Verdade, onde qualquer cidadão podia relatar casos de injustiça. Implantou programas de educação emocional nas escolas. Regulamentou a mídia para combater fake news. E, mais importante, distribuiu poder. Conselhos populares foram criados em cada estado. Pessoas comuns, como Dona Alzira, que lavava pratos no hospital da periferia, agora tinham voz ativa nas decisões sobre saúde. A justiça começava a chegar onde nunca havia chegado. Mas nem tudo eram flores. Os velhos poderes não dormiam. Vicente Vasconcelos, agora exilado na Europa, conspirava com multinacionais e políticos estrangeiros para derrubar Camila. Fake news inundaram as redes. Acusaram-na de comunismo, de terrorismo, até de bruxaria. Queriam desumanizá-la. Mas Camila estava preparada. Respondeu com provas, com verdade, com firmeza. Sua equipe de inteligência civil, composta por ex-hackers e jornalistas investigativos, desmontava escândalos diariamente. Era um xadrez político, e ela jogava com maestria. Vicente tentou um último golpe. Subornou generais. Tentou paralisar o Congresso. Mas desta vez, o povo reagiu. Milhões foram às ruas em defesa de Camila. Trabalhadores, estudantes, artistas, até policiais e juízes. Pela primeira vez, a democracia foi protegida não pelo poder, mas pelo povo. Vicente foi preso ao tentar reentrar no país com passaporte falso. Durante o julgamento, Camila não compareceu. Mandou apenas uma carta.
Que a justiça cuide dele como ele nunca cuidou de ninguém. Eu tenho um país para reconstruir. Ao final de seu mandato, o Brasil era outro. As taxas de feminicídio haviam despencado. O número de analfabetos caíra drasticamente. O PIB crescia com base em tecnologia sustentável, liderada por comunidades locais. O país agora exportava dignidade. No último dia de governo, Camila deixou um envelope lacrado sobre a mesa do Planalto. Nele, um bilhete. O trono nunca foi meu. Foi de todas que me empurraram para ele com suas dores, suas lágrimas e seus sonhos. Obrigada por me deixarem servir. E assim, sem alarde, ela partiu. Voltou à sede do Instituto, onde começou tudo. Ali, recomeçou, como sempre. Camila Mercedes não foi apenas uma mulher vingada. Ela foi uma revolução viva. A mulher que todos pisaram, mas que voltou como dona do trono. E, no final, entregou a coroa para o povo. Capítulo 9 – A guerra quebrada por amor. Camila Mercedes tinha alcançado o topo. Diamante humilhada a uma das mulheres mais influentes do país, sua história era uma ode à resistência e à reconstrução. Mas o poder é como um espelho quebrado, cada pedaço reflete um fragmento diferente da alma. E no reflexo de Camila ainda existia uma fenda, uma dor silenciosa que nenhuma vingança, aplauso ou instituição podia curar. Essa dor tinha nome, Antônio Vasconcelos. O homem que a havia destruído, que a expusera ao escárnio público e tentará apagá-la como uma nota de rodapé. Ele estava lá, em algum lugar, envolvido em processos judiciais e vivendo no exílio. Mas o destino é imprevisível, e um novo escândalo trouxe seu nome de volta às manchetes. E, desta vez, não era Camila que queria vingança. Era o país inteiro. Antônio foi preso ao tentar retornar ao Brasil com um passaporte falso. Estava desfigurado, com barba por fazer, magro e envelhecido. Não era mais o magnata vaidoso que um dia ocupou o trono empresarial. Era apenas um homem tentando sobreviver ao próprio veneno. Camila poderia ter ignorado. Poderia ter deixado a justiça fazer seu trabalho. Mas decidiu visitá-lo. Não por fraqueza, mas por encerramento. Ela precisava olhar nos olhos dele e enterrar o passado de uma vez. No Presídio Federal de Segurança Máxima, Camila entrou com a mesma postura de sempre, altiva, determinada, rainha. Antônio foi trazido algemado, com o olhar baixo. Quando a viu, demorou para reconhecer. E quando finalmente reconheceu, as palavras falharam. Eu pensei que você não viesse, murmurou ele. Eu não vim por você, Antônio. Vim por mim. Respondeu Camila, firme. Para te dizer que você não me deve mais nada. E que eu também não te devo mais dor. Ele abaixou a cabeça. Uma lágrima escorreu por seu rosto enrugado. Camila se levantou, colocou as mãos sobre a mesa e finalizou. Eu te perdoo, mas nunca vou esquecer. Porque esquecer é permitir que se repita. E enquanto eu respirar, nenhuma mulher vai passar pelo que eu passei. Ela saiu dali mais leve. Não porque Antônio merecia seu perdão, mas porque ela merecia paz. E com essa paz, Camila alcançou o único trono que ainda faltava, o da liberdade emocional. Foi o capítulo final de uma guerra. Mas também o primeiro capítulo de uma nova era. Capítulo 10 – O Trono da Eternidade. Camila Mercedes tornará-se um símbolo. Mas, acima de tudo, tornará-se humana outra vez. Com o peso das correntes rompidas e as coroas conquistadas, ela se viu diante de um novo desafio, a escolha de quem queria ser dali em diante. Ela havia vencido o mundo dos negócios, conquistado respeito internacional, calado os que zombaram de sua origem, e elevado outras mulheres junto com ela. Mas agora o tempo pedia algo diferente. Algo que não se media em contratos, manchetes ou vingança. Camila queria deixar um legado que não dependesse de sua dor passada, mas de sua força presente. Nos meses seguintes à prisão de Antônio Vasconcelos, Camila tornou-se ainda mais influente. Convidada para conferências internacionais, liderou debates sobre o papel das mulheres no poder, denunciou estruturas patriarcais e inspirou milhões com seu testemunho. Ela se tornará uma fênix viva. E não havia mais cinzas para ela. Somente o voo. Porém, em meio às luzes, flashes e aplausos, algo a inquietava. Camila percebia que o mundo ainda era cruel com quem ousava ser vulnerável. Mulheres como ela, que um dia foram chamadas de amantes, interesseiras, subalternas, ainda eram vistas como indignas de redenção. Foi então que ela decidiu fundar o Instituto Dona do Trono. Um centro internacional de acolhimento, formação e recomeço para mulheres que, assim como ela, haviam sido julgadas, pisadas, silenciadas.
Mulheres que precisavam de um trono para se reerguer. O instituto começou pequeno, em um prédio restaurado no centro antigo da cidade. Mas com o tempo, doações, parcerias e seu nome poderoso, ele se tornou uma referência mundial. Camila não queria apenas abrigar mulheres. Queria devolvê-las ao mundo mais fortes do que nunca. E conseguiu. Aos poucos, Camila foi se retirando da linha de frente dos negócios. Deixou o império nas mãos de pessoas que ela mesma formou. Mulheres jovens, ex-acolhidas, que assumiram postos de liderança. Seu império agora era coletivo. E sua liderança, multiplicada. Mas nem tudo era sobre glórias. Houve dias em que Camila chorou sozinha. Dias em que se lembrou do amor que nunca viveu, da maternidade que não experimentou, da juventude que lhe foi roubada. Havia cicatrizes que nenhuma coroa poderia esconder. Mas ela aprendeu a olhar para elas com carinho, não mais com vergonha. Num certo dia, já com seus cabelos grisalhos e um semblante mais calmo, Camila recebeu a visita de uma jovem chamada Isadora. Trazia nos olhos a mesma dor que um dia Camila carregou. Foi abusada por um chefe, humilhada pela família e jogada nas ruas. Camila segurou suas mãos e disse: Isadora, você está no fundo do poço. Mas é justamente lá que a gente aprende a construir escadas. Vamos começar juntas? Naquela noite, Camila não voltou para casa. Dormiu no instituto, ao lado das outras mulheres. Sentiu-se em paz. Porque ali, ela era apenas Camila. Sem títulos, sem tronos, sem guerra. No aniversário de 10 anos do Instituto Dona do Trono, um evento reuniu mulheres do mundo inteiro. Ex-acolhidas, empresárias, chefes de Estado, artistas. Todas ali para agradecer a mulher que ousou transformar sua dor em caminho. Camila subiu ao palco com um vestido simples. Sem maquiagem exagerada. Sem polpa. Apenas verdade. Pegou o microfone e disse: Eu fui humilhada, usada e descartada. Mas não deixei que isso fosse o fim da minha história. A cada uma de vocês aqui, eu digo, ergam-se. Não esperem que o mundo lhes dê um trono. Construam o de vocês. Porque vocês são rainhas desde que nasceram. Só esqueceram disso por um tempo. A multidão aplaudiu de pé. Mas, naquele momento, Camila não pensava nos aplausos. Pensava em todas as mulheres que estavam ali por causa de uma escolha que ela fez anos atrás: não se calar. Naquela noite, ao olhar as estrelas da sacada do instituto, Camila sorriu. Não porque venceu a guerra, mas porque ajudou outras mulheres a nunca mais perdê-la. E assim, Camila Mercedes não apenas se sentou no trono da vida. Ela se tornou o próprio trono. Um lugar de honra, força e renascimento para todas as que vieram depois dela. Fim da história. Coração partido, ela foi humilhada, traída e descartada como se não valesse nada. Sapato de salto alto, mas o mundo não esperava que ela voltaria mais forte do que nunca. Coroa Camila Mercedes foi amante, escândalo e vergonha, até virar a mulher mais poderosa do país. Giroflex enfrentou o machismo, foi pisada por poderosos e dada como derrotada. Fogo, só que ela renasceu das cinzas, e voltou como a dona do trono. Assista a essa história intensa de vingança, superação e redenção que vai tocar sua alma e te fazer arrepiar do início ao fim. Faíscas, uma jornada de dor, poder e justiça, inspirada em milhões de mulheres reais. Televisão, dê o play e prepare-se para se emocionar. Sino, inscreva-se no canal para mais histórias de superação e justiça. Alto-falante, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar do próprio valor.